Diga, plantar fé, colher milagres. A Mari, não essa que está aqui na minha frente, a Mari Nasciute, na semana passada compartilhou, não sei quantos estiveram aqui conosco, mas o que Deus promoveu, né, ela trabalha com venda e numa imobiliária, já fazia um bom tempo que ela estava sem vender nada, e o quão difícil é, né? Ela é mãe, tem um filhinho, e graças a Deus, ela falou, graças a Deus pela minha família, que tem dado, né, o suporte, o sustento, mas o quanto difícil é, né, a gente trabalhar, semear, e às vezes não vem, né, o retorno disso. E ela estava, no dia que ela nem estava na empresa, não me lembro, acho que ela teve alguma questão, não foi? Mas eu acho que ela teve alguma coisa gástrica, se eu não me engano, eu não sei se eu estou aqui, não sei se foi alguma coisa desse tipo. Ela nem na empresa estava. E ligaram para ela para dizer do fato de que um imóvel, né, que tinha sido vendido, o próprio proprietário vendeu o imóvel e depois ele se arrependeu da venda e ele foi lá e comprou o imóvel de novo. Eu acho que até com um valor um pouco maior, se eu não me engano. E aí ele comprou, e nessa volta da compra, né, do que ele fez, ele põe para vender, e essa venda sai, né, ali, o negócio para Mariana, né? E então, nós estamos falando aqui, nós precisamos aprender a celebrar também, amém? A gente pede, mas quando as coisas vêm, a gente tem que aprender a celebrar. Não é verdade? Né, Silvia? A Silvia estava ali, gente, e a gente, por mais que não se conheça há muito tempo, a gente vai estando perto, juntos, a gente vai se conhecendo, vai, né, percebendo questões por causa da intimidade, né? A gente vai olhando o rostinho, às vezes a gente percebe quando está bem, quando não está bem, coisas que acontecem com todos nós. E muitas vezes a Silvia, né, chegava aqui falando, né, da situação do que ela viveu, que a maioria de vocês conhece, né, da perda do filho. Mas hoje, Silvia, eu posso dizer, quando você chegou ali, a gente se abraçou. Os seus olhos são outros. Você tem algo no seu semblante que já manifesta o que está dentro. Amém. É Jesus. A gente só é reflexo, porque a gente não tem luz, a gente é só reflexo de luz, amém? Tudo que nós temos recebido do Senhor. E como Saulo falou, isso não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Por causa da ação, da graça de Jesus, se revelando, curando, restaurando. E por isso, nós estamos aqui falando sobre semear fé, né, plantar fé e colher milagres. Nós estávamos, né, durante essas 4 semanas passadas, nós falamos da fé que justifica. Falamos sobre 4 pontos. Se você não veio, você vai ter que pegar daqui para frente, né? E hoje nós vamos falar sobre a questão dos frutos da fé justificadora. Os primeiros 4 pontos foram a fé que justifica. E agora nós vamos falar dos frutos dessa fé justificadora. E nós vamos falar hoje, né, do primeiro ponto. Então são 4 da fé que justifica e 3 dos frutos da fé justificadora. Eu vou falar hoje sobre o primeiro ponto, né, da fé, do fruto da fé justificadora. Deixa eu só achar aqui onde está no ponto. Então, é como se fosse a 5ª semana, só que é o primeiro ponto da fé justificadora. Hoje, como se fosse o 5º ponto ou a 5ª semana, o que eu quero falar para vocês é dentro desse princípio. O texto básico que nós vamos ler aqui é Romanos capítulo 5, de 1 a 11. A gente está sem, né, o data show, ali, né, a imagem projetada, mas eu vou ler se você tiver aí com a sua Bíblia ou com o seu
celular, seu aparelho, como você pode abrir no livro de Romanos, capítulo 5, verso de 1 a 11, diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Verso 3, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, olha aí, o tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. 8. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, diga, fomos justificados por seu sangue, a sua própria vida, né? Muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. 11, e último. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, diga comigo agora, diga completa reconciliação. Diga reconciliação. O propósito de Deus é de nos reconciliar. A salvação é um todo, mas o propósito é de nos fazer reconciliados. Significa voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído, para o relacionamento, para a amizade, para o rosto. Você já percebeu que pessoas que têm dificuldade no relacionamento, elas não conseguem se olhar? Por quê? O rosto fala de algo que próximo. Você não consegue identificar uma pessoa muito longe, a não ser que seja por alguma característica, mas assim, agora quando você olha no rosto, o semblante, não é verdade? A gente estava acabando de dizer que se a gente tem intimidade, a gente sabe, pô, o Sérgio hoje não está muito bem não. Estou olhando a carinha dele. A gente pode até disfarçar, e crente gosta de disfarçar o que não deve disfarçar. Agora, existe uma diferença entre disfarçar, botar uma máscara, e você não ter um posicionamento do que você precisa ter, do que eu preciso ter. Então, essa passagem que nós lemos aqui, ela vai nos levar a uma proposição dentro desse texto. E talvez você pergunte, o que é proposição? Né? É um ato, o efeito de propor, ela está nos propondo algo. Aquilo que se propõe, aquilo é uma proposta, uma sugestão. O que Paulo está sugerindo para nós como filhos? O que ele está sugerindo para nós como filhos? Vamos ver o que ele está sugerindo para nós? A fé a uma nova vida marcada, diga marcada, pela paz, esperança e amor. A proposta é que nós temos uma vida de paz. O que é ter paz? A gente vai dizer, paz é a ausência da guerra. Não. Não é só a ausência da guerra, porque você pode estar em guerra e mesmo assim você viver em paz. Eu não estou te falando de conflitos, eu estou te falando de uma segurança. Só Deus pode nos levar a um lugar de segurança. E por isso, não é só sobre o aspecto, muitas vezes, da gente achar
que a gente não tem ninguém. Porque se a gente tiver o Senhor, nós estamos seguros. Amém? Existe alguma companhia mais forte, mais segura do que a dele, irmãos? Por mais que você ame seu pai, sua mãe, seu filho, eles não podem estar o tempo todo com você, todas as horas, em todos os lugares. Mas Deus pode. Deus não só pode, como Ele está. Amém? Então a fé, ela vai nos introduzir. Essa é a Colossenses, capítulo 1, ela vai dizer que Deus nos transporta do império das trevas. Diga império. Se tem uma coisa que nós precisamos entender como filhos, que nós não vivemos no império, nós vivemos num reino. Meu irmão, tem muita diferença de um império para um reino. E nós precisamos aprender a cultura do reino para a gente não viver ou exercer império. Ou ser um escravo ou fazer alguém escravo. Porque se você não tiver o discernimento, ou você vai se tornar um escravo, ou você vai querer sobrepor alguém sobre alguém. Querer exercer alguma coisa sobre alguém. E isso nunca foi o propósito de Deus. Nunca foi. Independente, às vezes, das questões que a gente entende hierarquicamente como igreja, né? O líder, o pastor, o fulano de tal. Não. Isso é apenas propósito para serviço. Não é benefício. Amém? Não é privilégio. Diga comigo, não é privilégio. O maior privilégio que nós temos é ser filhos de Deus, irmãos. Qualquer outra coisa fora disso, sabe, assim, amém, dá honra a quem tem honra, mas é somente isso, nada além disso. E a gente precisa entender que o objetivo é compreender que viver os resultados práticos da verdade. Amém? Porque se Cristo ele nos introduz a essa nova vida que é marcada pela sua paz, pela segurança. Se eu estou em paz é porque eu já não vivo mais debaixo de um peso de condenação. Por que leva alguém ao desespero da condenação? Porque ele se sente o tempo todo que ele está sendo medido e julgado. Então, se ele está sendo julgado, ele pode a qualquer hora correr o risco de ser condenado. Meu irmão, a paz te traz uma segurança. A justificação, ela te dá esse direito de achar que ela te dá o direito de fazer você livre, que você chegue diante do Senhor e que você seja introduzido na presença dEle. Por sua graça, que é a própria presença do Cristo que fez por mim e por você. Amém? Isso pode parecer simples, mas muitas vezes nós não vivemos e não temos entendido isso. Estamos o tempo todo achando, se eu faço, eu mereço, se eu não a faço, eu não mereço. Não é sobre isso, não é sobre mérito, não é porque você faz que você recebe. Ele te amou, me amou quando eu estava morto. Agora, porque ele me amou morto e ele me fez filho, agora eu entendo muito mais por que eu faço. E eu não faço para ter benefício. Irmãos, isso é uma cultura que tem permeado a igreja anos e anos e anos. Estou falando em igreja nós, do povo. Qual é a ideia? Não é diferente. Mesmo a gente vivendo dentro de um contexto cristão, protestante, muitas vezes nós repetimos um comportamento que todas as nações pagãs tinham, que era o quê? Elas ofereciam algo a um Deus, e existiam milhares, né? A gente sabe desde as épocas onde existia dentro da cultura milhares de deuses, e cada um fazia aquilo que tinha alguma ligação. Eu preciso que a minha terra, sabe, possa frutificar, eu vou semear, eu então vou pedir para o Deus tal, e vou dar uma oferenda para ele abençoar a minha colheita, e assim tudo correr bem. Aí eles iam lá e ofereciam alguma coisa para receber. Pergunto eu para você, o que você ofereceu para Deus te receber? Nada. A única coisa que você deu para ele, eu dei para ele, foi meus erros, meus pecados. E Jesus assumiu cada um deles. Ele não precisou de nada para me receber, mas ele mesmo é a oferenda do próprio Deus em favor de nós, nos recebendo com graça, com amor, com perdão, com misericórdia, com bondade. Amém? Então,
que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, isso é uma repetição de comportamento. Eu faço, então eu mereço. Aí isso, muitas vezes, quando a gente faz e dá certo, a gente é presunçoso. Estava conversando ali um pouquinho com o Saulo. A gente vai para dois extremos. Quando a gente faz alguma coisa e dá certo, a gente é presunçoso. Diga, eu tenho fé, você não tem. Eu recebi, por isso você não recebeu. A gente quer transferir algo que é benefício, que deveria ser para todos nós. A gente diz, eu tenho, você não tem. Eu creio, você não creu. Quem disse? Nem sempre o que você está passando num processo, do fato de você não receber na hora, não significa que você não tem fé. Significa que às vezes Deus está te ensinando, te treinando, te capacitando, te fazendo sair da meninice, que a gente é uma igreja muitas vezes menina, imatura. E aí a gente vive em dois extremos. Quais? Presta atenção, eu vou falar para você, é simples, é cotidiano, é todo dia, toda hora. E não é à toa que o Brasil está entre os países que vive essa realidade de maiores índices. Nós somos um povo brasileiro que vivemos um índice enorme de ansiedade. Somos um dos países recorde de ansiedade. Então a gente vai para um extremo, ou vai para o outro. Qual é o oposto disso? O que você imagina? Depressão. E a gente não consegue lidar com a realidade, que as lutas, as guerras, as situações que a gente está vivendo, faz parte da nossa jornada. Nós não somos imunes, irmãos. Nós estamos querendo ensinar para o mundo algo que não é verdade. Estamos iludindo as pessoas, dizendo, não, olha, vem para cá, que você não vai sofrer. Para, irmão. A gente sofre. Agora, depende de como você sofre. Como você lida com o sofrimento. Você não lida com o sofrimento como alguém, eu não presto. Não, você lida, opa, está difícil, mas o Senhor é comigo. Está difícil, mas Ele me ajuda, Ele me dá suporte. Acabamos de ler, irmão. Acabamos de ler aqui dentro do texto. Então, a fé em Cristo nos introduz a essa nova vida que é marcada por paz, que é esperança, amém? E amor. Isso nos leva a esse objetivo como igreja, compreender, viver os resultados práticos da verdadeira fé. Então a carta aqui aos Romanos é um grande tratado da fé cristã, Romanos todo. Nós lemos dos primeiros 4 pontos sobre a justificação, nós lemos o capítulo 4 de Romanos, agora nós entramos no capítulo 5 para falar sobre os frutos da justificação. Agora, no 5, o apóstolo Paulo mostra o que acontece depois da justificação pela fé. O que vai acontecer? Agora eu estou justificado, agora Jesus mesmo é aquele que me justifica, é aquele que me apresenta, amém? E ele diz, olha, esse aqui é um livre, esse aqui é um salvo, é um redimido, é um restaurado. Então ele me justifica, isso tudo é pela fé, diga pela fé. Fé é crer, diga crer. Se você creu, por isso aconteceu, isso está acontecendo. Agora, como nós vimos no capítulo 4, anterior ao que nós acabamos de ler, a explicação de justificado, agora em Romanos 5, ele revela o que essa fé produz em nós. Uma coisa é o que eu me torno, e agora qual é o fruto daquilo que eu me torno? Diga comigo, uma coisa foi o que ele fez por mim. Agora vem o fruto daquilo que ele fez por mim. Agora tem um objetivo. Por que você é justificado? Só para você ficar, estou de boa. Pensa se a gente não é essa igreja imatura. Quando as coisas estão tudo bem com a gente diz assim, ó, como diz na gíria, dá de ombrinho e diz assim, que se dane, quer ir para o inferno, vá. Como, irmão? Eu acho que você não teve um entendimento ainda do que é estar separado de Deus, o que é alguém que vai para o inferno. A gente não pode ser, tão, assim, relativo com essa ideia, tipo assim, quer ir, vai não, irmão. De que maneira? A gente tem que ser uma igreja que tem compaixão, amém? Desespero por ver alguém errando, mas não com uma ideia de ficar pegando pedra para atacar nele, mas dizer assim, Senhor, me faz um canal, me faz chegar nessa pessoa que parece que está nem aí para ti, mas é tudo mentira, é farsa. Por que você sabe que é farsa? Porque você viveu, irmão, eu vivi.
Eu sei o que é estar longe de Deus, eu sei o que é não ter revelação do Senhor. E olha que minha vida não era ruim, não. Era uma vida boa, né, com meus pais solteiros, mas assim, uma vida sem Deus é uma vida de desgraça, amém? Que é o quê? Sem ter graça, sem ter favor. E por isso eu preciso ter esse entendimento, que dentro desse princípio, isso precisa se tornar, sabe, na minha vida e na sua vida, a fé que produz na minha vida e na sua vida, ela tem que ser prática. Diga comigo, a fé não é apenas o início da vida, ou melhor, da vida cristã, né? Diga, é o caminho por onde todos os dias. Ela não só te inicia. Sei que existem outras religiões, eu não quero entrar aqui no mérito, né? Mas para você fazer algumas coisas, você tem que iniciar fazendo algumas coisas, algumas práticas. Mas a fé cristã, ela não apenas te inicia e ela te conduz durante toda a sua jornada. Amém? Em todo o seu caminho, em toda a sua trajetória, a fé, ela está comigo e ela está com você. É para todos os dias. Por isso a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Meu irmão, eu tenho que aprender a viver pela fé. E se é fé, não é expectativa. Diga comigo, fé não é expectativa. Vou te mostrar aqui uma diferença que é muito importante você entender. A gente confunde fé com expectativa. Vou te dar um exemplo. Por que que Abraão, quando ele recebeu a promessa, nós falamos isso em Romanos capítulo 4, porque quando Abraão tinha 75 anos, ele recebeu uma promessa de Deus, dizendo que ele seria pai de numerosos filhos, de uma numerosa nação, e só foi se cumprir 25 anos depois. E por que que, como ele começou naquela fé, aquilo foi suficiente para 25 anos depois ele ter esse cumprimento? Sabe o que foi? Não foi expectativa só, foi fé. Porque se a gente tem expectativa quando não acontece na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta, no primeiro mês, no primeiro ano, o que a gente faz? Porque era expectativa. E não tem nenhum problema você ter uma expectativa, mas pensa que é diferente ter expectativa do que ter fé. Sabe por quê? Escuta o que a palavra de Deus diz. Abraão é tido como o pai da... Será que Abraão viu o Sérgio depois de 1000 e tantos anos para frente? Será que ele viu o Sérgio convertido? Ele não agiu por uma expectativa, ele agiu por... Entende a diferença? Pode ser, escuta o que eu vou falar para você. Se você tem uma fé, pode ser que você nem veja nessa terra, mas eu quero te dizer que a fé, ela é suficiente para romper gerações, romper, sabe, minha casa, minha família, e ainda assim alcançar pessoas, famílias, sabe, não sei quantos anos depois, porque uma semente de fé e não meramente de expectativa. Porque por mais que a gente espere, quantos aqui, assim, realmente, sejam verdadeiros? Eu falo isso, mas eu nem sei se eu acredito mesmo nisso. Estou falando sincero, sabe que eu sou bem sincero. Cara, eu não sei se a gente vai chegar, se eu vou chegar nos 100. Eu espero. Se Jesus não voltar antes, eu espero chegar. E a gente sabe que com 100 anos, com certeza, eu vou ter muito mais limitação do que eu já tenho hoje. Normal, sim ou não? Ainda que esse corpo esteja cheio de limitações, a fé, ela tem que ficar inabalável. Amém? Pois a Bíblia diz que Josué, quando Deus entregou para ele, como é que chamava lá o lugar que Deus deu para ele, lá Hebron, né? Ele tinha 80 anos e ele se sentia como se tivesse o quê? 40. Sabe o que é isso? Força da fé operando.
Não está olhando uma limitação, e é óbvio que ele tinha. Mas a fé era suficiente para o capacitar, romper em alguns aspectos, né, ou em muitos aspectos. Então, primeiro ponto, a fé nos conduz à paz com Deus, como está lá no versículo 1. Justificado, pois, pela fé. É pela fé que você é justificado. Você não é justificado pelos seus méritos, pelas coisas que você dá, pelas coisas que você oferece, por aquilo que você, sabe, representa. Não, é pela fé. Amém? Então, qual é a explicação? A justificação é o ato, diga comigo, é o ato de Deus declarar o pecador justo. Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de Jesus, irmão. Quando você pergunta assim para o irmão, meu irmão, você é um justo, automaticamente você faz assim, ó, mais ou menos assim. Eu? Porque você olhou para você. Você olha para os teus atos. Você olha. Eu não estou falando que a gente não tem que olhar, entende? É só uma questão de ótica. Quando a Bíblia está falando e declarando que você é justo, não é porque você faz tudo certo, é porque Cristo fez tudo que eu e você não podíamos fazer, e Ele se apresenta com um resgate, uma paga para mim, diz assim, eu estou pagando para que o Sérgio seja livre, para que o Sérgio viva em paz, para que o Sérgio seja justificado. Amém? É sobre isso, irmão. Sobre mim, sobre você. Então a justificação é o ato de Deus declarar o pecador justo por causa de Cristo. O resultado, qual é o resultado imediato? Diga paz. Paz com quem? Paz com Deus. Muito tempo, alguns princípios foram ensinados, sobretudo, né, porque a igreja católica, né, ela carregou isso e com muita força, né, paz na terra aos homens de boa. Aí, eu não sei se você entendia assim. Parece que assim, os homens bons da terra, não. É Deus que é bom com os homens da terra. E a gente entendia que os homens bons da terra, nunca teve um sequer, um justo. A Bíblia diz, não teve ninguém que podia fazer com que, sabe, a ira de Deus fosse extinguida. Não, como é que a ira de Deus foi aplacada? Como oferta de um cordeiro que estava pronto desde a eternidade para morrer pelos pecados da humanidade. Você pode entender isso, irmão? O resultado imediato é paz com Deus. A guerra espiritual da condenação, ela foi concluída e encerrada na obra da justificação, na obra da cruz. Ela é encerrada. Você não vai, você não chega, você não se aproxima. Estava lá, né, na antiga aliança, estava lá o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E o que separava aquele lugar do santo lugar? Não era um véu que dizia assim, olha, não entre aqui. Deus habita aqui e o homem não pode. E alguns sacerdotes faziam aquilo uma vez por ano, nos seus turnos, para fazer oferta para Deus, para que ele pudesse livrar o povo. Só que aquilo era só uma figura, irmão, não era só um aio, era só para apresentar algo. Mas a guerra espiritual, ela é destruída. A Bíblia diz em Colossenses que a dívida que estava sobre nós, ela foi o quê? Rasgada ou cancelada. Amém? Posso ouvir um amém? Significa o quê? Encerra na obra da justificação. É Cristo que me justifica. Onde havia culpa, agora há o quê, irmão? Diga reconciliação. Você quer saber se o irmão está bem com o outro? Bota ele junto. E a igreja menina imatura, ainda chega e fala assim, ó. Eu não gosto dela, não gosto dele, o jeito me irrita. É que nem família, vai ter que aprender a conviver. Sim ou não? Você manda embora a sua mãe porque ela te irrita? Sua mãe te mandou embora? Estou falando dentro de eu sei que existem casos que sim, mas eu estou falando dentro de uma lógica normal. Não manda, irmão. Você não manda filho, você não manda pai. Você aprende a conviver, você aprende a tolerar, você aprende a suportar. Amém?
Só que esse suporte aí, que é o suporte assim, tá bom, fica lá, eu fico num quarto, você fica no outro. Eu me lembro do pai da Bibinha, que foi uma sócia, quando eu fiz um negócio com roupa. E eu lembro que ela falava que o pai dela, eles moravam na comunidade ali em Bom Sucesso ali. Ela falou que o pai dela, ela e o irmão brigavam muito. Aí o pai saía para trabalhar de manhã. Olha a ideia. Só pode ser sabedoria do alto essas coisas. Ele pegava ela e o irmão e falava: eu vou amarrar vocês no pé da mesa. Aí você acha que você vai amarrar com uma corda, né? Não, com uma linha de máquina, de costura, que é muito frágil, sim ou não? Quem costura sabe o quanto que aquela linha é frágil. Amarrava e falava: eu vou para o trabalho, e quando eu voltar, eu espero que vocês estejam amarrados aí, porque senão os dois, eu não quero saber quem está certo e quem está errado. Aprenderam a viver relacionamento debaixo da marra. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, eu só estou querendo só dizer o seguinte, irmãos, é que existem algumas coisas que às vezes a gente precisa aprender, sabe? Que a gente pode viver sim com os diferentes, com as pessoas que não pensam igual a mim e mesmo assim não são meus rivais, meus inimigos, amém? E por isso a gente está se tornando essa igreja que quando a gente é tão igual, quando a gente é contrariado, o que a gente faz? Meu irmão, tchau pra tu. Porque a gente não aprendeu a suportar, sabe? E aí é muito mais do que suportar, sabe? É dar suporte, é ser tu, cara, eu sou teu amigo, junto, vamos ver isso. Eu vou terminar com a seguinte ilustração. Qual é a aplicação que eu queria trazer para mim e para você? Muitos buscam paz em sentimentos, circunstâncias e até mesmo na religião. Mas a verdadeira paz é fruto da fé. A paz vem como fruto da fé. Por isso eu falei aqui os frutos agora. Se você recebeu justificação, qual é o fruto da justificação? A fé, ela te apresenta, ela te concede. Quando cremos, o peso da condenação, diga, o peso da condenação, sai dos ombros. Porque Cristo já pagou tudo. Por que você ainda continua carregando? Você está vendo que você está operando, às vezes eu posso estar operando mal a minha fé? Eu estou carregando sobre meus ombros. Está pesado, está pesado, está pesado. Aí você vai entender o que Jesus, em Mateus capítulo 28. Isso. Não, é versículo 28, 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aprendei de mim, sou manso e humilde e encontrareis descanso para as vossas almas. Tire o jugo que às vezes você está levando, as cargas, os pesos. Coloca, irmão, tira e fala: Senhor, por que eu ainda estou carregando isso? Eu estou querendo carregar a mim mesmo, não consigo, eu ainda quero carregar mais gente. É ou não é? Aí. É ritmo. Tem uma passada, tem uma pegada. Cara, é graça. Qual é a graça? É Ele. Ele é a graça. Amém? A gente fala graça, graça. Dá-me a tua graça, Senhor. Tá bom, eu estou contigo. A graça está contigo. A minha presença está contigo. E aí eu quero trazer a seguinte ilustração para a gente terminar esse primeiro ponto, né, dos frutos da fé. É como um devedor que vê seu nome limpo no tribunal. Trazer para o nosso dia, para ser um pouco mais prático. Lá do Serasa. Onde você fica anotado, né, como alguém que está devendo, né? Assim, eu e você precisamos ter a clareza que a nossa vida éramos como um devedor diante de um tribunal. E agora o crente justificado, sabe o que ele faz? Descansa. Descansa. Eu acabei de ver um vídeo, o horário já foi. Eu acabei de ver um vídeo ainda há pouco, um corte de um vídeo. Eu já tinha visto uns vídeos dele, mas eu não tinha o mínimo de noção.
talvez você também já tenha visto, um juiz americano que existe, né, um costume, né, na América do Norte, de quando as pessoas elas cometem alguma infração, né, dirigindo, elas têm que comparecer perante o tribunal. E o juiz vai determinar qual é a multa daquela pessoa. Eu não sei se você já viu o vídeo desse, é um senhorzinho de óculos assim. Não, esse é um branco, esqueci até o nome dele agora. Ele faleceu agora, eu não sabia, eu nem sabia. Eu já tinha visto assim, algumas atitudes dele muito legal. Que eu falei, cara, é de ser comovente. E o que eu acabei de ver hoje, eu não sei se você já viu, é um senhorzinho que aparece e ele começa a dizer assim, mas senhor, o senhor tipo infringiu na velocidade. Aí o senhor falou assim, mas eu não faço isso, eu quase não dirijo. Aí ele, como assim? Ele falou, ó, eu só saio quando eu tenho muita necessidade. Eu fui levar um filho meu para fazer um exame. Aí ele, mas como assim? Eu precisava chegar rápido, alguma coisa assim. E aí ele falou, mas o senhor tem quantos anos? Aí eu acho que 80 e pouco, 90 anos, uma coisa assim. Aí ele falou, e o seu filho? Ele, 63. Mas ele, o que o senhor estava fazendo? O meu filho, ele tem câncer. E ele tem limitações, não sei se ele tinha alguma, além, né, do câncer, alguma outra questão, né, física. E aí você vê aquele homem, sabe, se compadecendo e dizendo para aquele senhor, né, o senhor é um bom homem. O senhor está com 90 anos e ainda cuida de um filho de 60 anos. O senhor é um bom homem. Aí, cara, você remete, você fala, meu Deus do céu. Ele podia dizer, cara, eu já sou velho, estou cansado, sabe? Mas mesmo assim ele se dispôs a cuidar de um filho que tinha limitações. Ele falou, o senhor ainda cuida do seu filho, com essa idade. E aí o vídeo aparecia, né? Ele dizendo que ele teve uma recaída, porque eu acho que ele estava doente, provavelmente ele teve uma recaída na doença, mas remetendo, e uma hora ele fala, né, num desses vídeos, ele fala, a justiça ela vem justamente para beneficiar as pessoas, ela não veio necessariamente para punir, ela veio para te beneficiar. Qual é o fato? E aquele homem me parecia, aí deu a entender, como ele é um homem de princípios cristãos, ele sempre se colocou na circunstância para saber o que está acontecendo, por que você fez isso? Você infringiu, né, com a lei, mas por que você infringiu? E ele sempre, sabe, liberava as pessoas, assim, ok, já entendi, então eu anulo aqui e tal. E o que eu quero dizer para você, no tribunal, Jesus Cristo já anulou toda a dívida que eu tinha e que você tinha. Fique de pé, por favor, nós vamos orar.